Com a chegada do verão, as pessoas vão expor mais o corpo e estão muito preocupadas agora em melhorar o seu condicionamento físico. É sobre este assunto que nós vamos falar hoje no programa Vida e Saúde. Acompanhe. Na hora de procurar uma profissional da área de ginecologia, obstetrícia ou ultrassonografia, busque por uma profissional experiente e de qualidade. A doutora Andresa Lordani está atendendo em 2 endereços para sua comodidade. No Espaço Cuidar, na Rua Benjamin Constant, e na Clínica Ecomed, na Avenida Manuel Ribas. Marque agora mesmo a sua consulta. Telefones 429-8834-3000 ou 429-8836-3342. Faça a escolha certa. Escolha Influx, o domínio do inglês mais rápido. Com garantia em contrato. Isso é o contrato, assinei. Não improvise. Pensou em inglês? Pensou Influx. Para sorrir mais. Para viver melhor. Para sentir-se ainda mais linda. Royal Face. Você linda o tempo todo. Botox. Preenchimento. Fio de sustentação. Bioestimulador. E mais de 40 procedimentos. A Royal Face sabe que independente da sua idade, você pode estar radiante. Ame, curta, viva a Royal! Acolher não é só comida, cama e um teto. Precisa de amor para ser completo. Nós, da Casa de Apoio Amor Fraterno, trazemos conosco esse sentimento. Aqui, acolhemos gratuitamente paciente e acompanhante durante todo o período de tratamento de saúde. Casa de Apoio Amor Fraterno. Vamos passar por essa juntos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Vida e Saúde. Hoje a gente vai falar sobre exercícios físicos, sobre essa questão aí, entrada do verão agora, né, que o pessoal também gosta de se preparar. Estamos aqui então com o Andrei Portela, que é professor de Educação Física, que vai falar sobre esse tema com a gente hoje. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Então, com a saída aí do inverno, né, a gente vê as pessoas que querem correr atrás do tempo perdido. Sim. E quais são os maiores riscos aí para quem quer entrar em forma já para o verão? Então, Priscila, a gente está entrando numa época agora, né, chegando no mês de outubro, que as pessoas que não fizeram exercício até agora correm para as academias, né? Sim. Às vezes até por conta própria. Começam a praticar exercício físico pensando no verão, que é a estação do ano tão esperada aí com o calor, né? Onde as pessoas expõem mais o corpo. Isso faz com que algumas pessoas então comecem a se preocupar com aquela gordurinha extra, né? Com uma musculatura melhor desenvolvida, perder o peso e tal. E infelizmente, assim, essa corrida contra o tempo, porque às vezes as pessoas pensam num resultado muito imediato, né? Ela coloca essas pessoas num determinado risco, porque algumas estratégias começam a ser utilizadas, como medicações, exercício em exagero, dietas exageradas, sem orientação. Isso é um grande problema, sabe? E a gente sempre orienta que tudo que é em excesso não é bom, né? Exatamente. Tem que ter um equilíbrio, principalmente nessa questão que envolve exercícios físicos, alimentação e ainda mais usando uma medicação. Exatamente. Né? Então, assim, é fato que agora nas academias o número de praticantes aumenta muito, né? Sim. Os praticantes nos procuram querendo um resultado imediato, assim, de outubro até dezembro, para que possam ir para a praia e poder expor o seu corpo e estar de bem consigo mesmo, né? A gente sabe que a parte estética, né, esse bem-estar psicológico é importante também, mas a saúde sempre deve ser colocada em primeiro lugar, né? Exato. Então, já é uma problemática as pessoas que entram nas academias agora,
mas que ainda assim tem a orientação de um profissional da educação física, muitas vezes pode ter o contato com um nutricionista, né, até com um acompanhamento médico também em populações mais especiais. Isso já ameniza um pouco essa situação de risco, né, por ter uma orientação e possivelmente ter bons resultados mesmo nesse curto espaço de tempo. E temos falando nisso, te cortar um pouquinho, mas a pessoa que tem aparência saudável, não tem nenhuma doença pré-existente, ela pode iniciar uma academia sem recomendação, sem avaliação física? Sim. Então, ao iniciar numa academia, é importante que o praticante tenha essa autoavaliação, né? Como também buscar uma orientação, ou de um profissional de educação física, ou de um médico. Pessoas que não têm nenhum risco já pré-existente, cardíaco, por exemplo, né? Ou não tem uma tendência genética familiar, ou que não esteja tendo algumas manifestações, por exemplo, de tonturas, ofegância, né? Dores de cabeça em excesso, enfim, essa pessoa possivelmente tem a condição de iniciar a prática de exercício físico, supervisionado por um profissional de educação física, que é um profissional que também tem condições de fazer uma avaliação prévia e determinar se esse praticante precisa ou não passar por um médico antes, né? Agora, as pessoas que já se encaixam numa situação de maior risco, é importante que busque o contato de um médico para que possa então fazer exames e poder determinar se ela representa algum risco, né, a prática de exercício físico para esse sujeito e, consequentemente, a partir de exames, poder então encaminhar uma prescrição de exercício físico mais segura, tá? Muito bem. E qual a diferença aí, você poderia citar alguns benefícios da pessoa que mantém um exercício físico o ano todo e daquela que se preocupa mais no verão sobre essa questão? Então, é claro que quando a gente pensa na prática de exercício físico aplicada de forma gradual, nós conseguimos fazer algumas alterações na composição corporal dessa pessoa, como perda de gordura, ganho de massa muscular, que acaba sendo mais duradoura, né? Quando a gente faz assim a toque de caixa, rápido, né? Primeiro, às vezes a gente tem que abusar um pouquinho da intensidade do exercício, esse sujeito está mais suscetível a uma lesão, uma fadiga maior que talvez prejudique a rotina dele de trabalho no seu dia a dia. Então, é claro, fazer o exercício planejando ao longo de um ano, né, a longo prazo, a gente tem uma oportunidade de fazer um trabalho mais duradouro, mais eficiente, com menor estresse também, né? Como eu falei, saúde em primeiro lugar, né, e estética. Falando, né, na questão de saúde, a gente já viu em várias reportagens aqui do programa que há um benefício enorme para a saúde você manter, nem que seja em menor intensidade, mas sempre, né? Sim. Fazer como uma regra para a sua vida, aquele exercício físico contínuo. Isso. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca que nós devemos praticar pelo menos 30 minutos de exercício físico contínuo todos os dias. Isso para garantir um gasto calórico mínimo e já prevenir muitas doenças, né? Então ela te coloca numa condição, pensando em saúde, que é bem interessante. Claro que com isso a gente talvez não consiga os patamares esperados pela maioria das pessoas no quesito estética. Mas para a saúde é muito legal. E veja só que interessante, isso muitas vezes eu posso estar fazendo uma caminhada para ir para o trabalho, para ir na padaria, né? Para ir de repente fazer alguma atividade de lazer, então eu posso estender isso de outras formas. Aproveitando, né, que muitas vezes aí tá caro o preço da gasolina, usa os pezinhos, vai, né? Caminhando, né? Sim. O legal desses 30 minutos consecutivos é que as pesquisas já demonstram que se você fizer 10 minutos pela manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, você consegue os mesmos benefícios de 30 minutos direto. Olha que dado bem interessante. Então, como a maioria das pessoas colocam que não consegue fazer exercício porque falta tempo, porque realmente o nosso dia é corrido, pode de então repente, fazer exatamente. dividido. Então, se ele vai para o trabalho a pé, gasta 10 minutos, se na hora do almoço ele caminha até um restaurante que fica 10 minutos distante do seu local de trabalho, então já dá para considerar 20 minutos. Já tem 20. À noite, ao invés de ir para casa e parar na frente de casa com o ônibus ou com o carro, né, enfim, caminha um pouquinho também, isso já garante muito para a sua saúde, né? Agora, é claro, numa academia, com a prescrição adequada, com planejamento, a gente consegue resultados muito maiores, né? Perfeito. E o exercício físico, a gente sabe que para pessoas saudáveis não tem contraindicações, né?
pessoas idosas que passaram por algum tipo de cirurgia, teria alguma restrição maior? Então, nós temos alguns grupos de risco, algumas populações especiais, né? Para todos esses a gente merece uma atenção um pouco maior, né? Então, muitas vezes essa atenção maior já vem da área médica, porque ele já tem um contato médico frequente. Sim. Então é claro que a estabilização, a manutenção da patologia ou um quadro cirúrgico que de repente passou por um processo de recuperação, quem vai fazer essa liberação vai ser o profissional da área médica, né? O profissional de educação física trabalhando junto com esse profissional da área médica, ou às vezes até com o fisioterapeuta, vai fazer esse link de continuidade do trabalho para fazer essa manutenção a longo prazo daí, né? Perfeito. E uma questão que está bem em alta agora, a questão do Covid. A gente percebe que as pessoas que passaram pelo processo do Covid apresentam muito cansaço físico depois. Tem alguma restrição especial nesse caso? Quando a gente fala na Covid e a prescrição, a execução de exercícios físicos, é importante a gente dizer que foi comprovado aí em todo o mundo que pessoas que eram ativas fisicamente, inclusive tiveram um fator de proteção maior contra o Covid e uma melhor recuperação pós-Covid para aqueles que pegaram o vírus, né? Então, veja que o exercício já foi eficiente nesse processo. Está aí mais um motivo para se Exatamente. iniciar, né? No pós-Covid, pessoas que eram ou que são sedentárias e que tiveram Covid, que estão tendo alguns efeitos colaterais ainda, e são diversos ainda que estão sendo aí mapeados pela medicina, né? O exercício físico se mostra como uma ferramenta bem interessante, inclusive para romper esse estado de fadiga, de cansaço que você falou no pós-Covid, inclusive a médio prazo, né? Às vezes são meses depois de Covid, as pessoas ainda têm essa sensação de fadiga. Então o exercício físico é uma ferramenta muito legal, vinculada a uma boa alimentação, né? Um bom estado de sono, enfim, mas o exercício é muito interessante para romper essa barreira e trazer a pessoa para um estado físico melhor. E eu já vi muitas pessoas comentarem, mas o exercício físico causa cansaço e tal. É muito pelo contrário, né, professor? A gente percebe que as pessoas que praticam, claro, no momento causam cansaço, mas com a alimentação adequada logo após, gera disposição. Exatamente. Então, assim, o exercício físico é uma pauta muito ampla de conversa, né? A gente tem vários dados positivos sobre o exercício físico. Um deles são os benefícios gerais para a saúde humana, tanto físico quanto psicológico, até sociais, econômicos, enfim, né? O efeito agudo do exercício físico é o cansaço, né? Eu sempre falo para as pessoas, os praticantes, o seguinte: a gente prepara ele na academia ou na rua a mais do que ele precisa no dia a dia. Então a gente até cansa ele mais do que ele precisa para justamente sobrar durante as atividades de lazer, de trabalho ou até atividades domésticas. Fazer daí numa boa, ficar né? tranquilo, né? E algumas pessoas falam assim, mas se eu tiver que fazer exercício físico eu vou dormir menos. Nós temos vários estudos científicos demonstrando que mesmo as pessoas reduzindo aí 1 hora e meia de sono para fazer exercício físico, essas pessoas tiveram um fator de proteção maior do que aqueles que dormiram a mais, mas ainda assim eram sedentários, e fez com que essas pessoas tivessem mais energia no dia a dia para trabalhar, melhor sistema imunológico. Então, assim, o exercício físico é a forma mais barata e eficiente para a gente ter uma melhor saúde, uma melhor predisposição de trabalho, é indiscutível isso. Agora, é claro, o importante é a gente se enquadrar dentro de uma prática de exercício físico que nos dê prazer também, né? Sim. As pessoas buscam muito a atividade física, o exercício que está na moda, só que muitas vezes não é a que eu gosto, a que eu me sinta bem. Exato. Isso faz bastante diferença. Faz bastante diferença. Porque a gente está falando em manter a longo prazo. Em manter. Se eu faço algo que eu não gosto, eu não duro muito nessa prática, né? O legal é que nós temos um leque enorme de possibilidades de prática de exercício físico. Então, a sugestão é que você experimente. Para aqueles que não gostam de nenhuma prática, busque o que goste um pouquinho, né? Que seja o que você menos suporte, mas que você possa fazer, para justamente tentar manter isso a longo prazo. E alguns até vão mesclando, né? Faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o importante é estar ativo fisicamente. Perfeito. E essa questão de manter a longo prazo, o professor poderia dar algumas dicas aí para a gente, como iniciar e manter uma rotina de exercícios? Para o pessoal que está assistindo, né? De repente tem alguma dicasinha extra aí? Então, essa dica vai para quem está começando agora, pensando no verão, né? E para aqueles que pós-verão possam continuar na prática também, não né? abandonem, né? Exatamente.
É importante também salientar que as pesquisas mostram que o mais difícil são os 6 primeiros meses de academia ou de exercício físico, né? A grande maioria das pessoas desistem entre os 3 primeiros e os 6 meses de início da prática. Passou os 6 meses de prática, a tendência é que você não pare mais de fazer. Isso vai se tornando um hábito. Sim. Então você tem que perdurar. Eu sempre falo para os meus alunos de personal, até ensino para os alunos na faculdade, que o dia mais importante para você praticar exercício físico é aquele que você não quer. Porque a gente vai, de certa forma, preparando o nosso cérebro, né? Vamos, de certa forma, fazendo com que o nosso corpo e o nosso cérebro vão se adaptando a essa prática de exercício físico, né? Vão se acostumando. Então a gente quebra essa barreira do não querer. Quando a gente transforma em hábito, as pessoas que já fazem exercício físico a longo prazo, a gente sente falta quando não faz, né? Então a ideia é a gente estar pensando nisso. Primeiramente, tentar quebrar essa barreira dos 6 meses. Depois, é claro, buscar uma prática que goste. Tem pessoas que preferem praticar alguns esportes, outros preferem fazer atividades físicas, exercícios físicos em grupos, individuais. O auxílio de um personal trainer é muito importante, porque você tem uma prescrição muito próxima, alguém está te motivando. Até mesmo resultados mais Os resultados né? são mais eficientes, às vezes, e até mais rápidos, né? Então, buscar uma prática que goste, né? Adequar isso na administração do seu tempo. Então, a gente tem uma rotina pesada de trabalho, cuidar da família, né? Outras tarefas. Então, tentar ajustar isso dentro desse perfil diário que a gente tem de atividades, de rotina diária, né? Isso é muito importante. Tentar fazer pelo menos 2 vezes na semana. Iniciar assim. E até ia colocar isso, né? Iniciar também devagar. Né? Gradativo. Vamos iniciar com 5 vezes que você também não vai durar, né? Então essa ânsia, às vezes, né, de querer começar já com o nível máximo, ela pode ser algo que gera um impacto muito grande e a gente não consiga manter isso a médio e longo prazo. Então, comece de forma gradativa, 2 vezes na semana, encaixe alguma coisa no final de semana, um pedal, uma caminhadinha com o cachorro, enfim, né? Sim. Gradativamente vai aumentando a frequência de prática. E é claro, para aqueles que querem fazer exercício físico, pensando em perda de peso, aumento de massa muscular, entre outros benefícios, às vezes é legal você vincular a prática do exercício físico, orientada por um profissional de educação física, também com o auxílio de um nutricionista, que vai fazer o acerto da dieta. Eu consigo ter resultados mais rápidos também e duradouros, sem sofrer, sem aquelas dietas muito loucas que às vezes gera até um mau humor, né? Talvez até com o auxílio de um psicólogo, quando a gente pensa em questões vinculadas à autoestima, né, alta eficácia, então é legal também. E até o auxílio de algum profissional da área médica, um endocrinologista, às vezes fazer alguns acertos até endócrinos, né, hormonais, tudo isso facilita o processo. Significa às vezes um gasto maior, mas o legal é que diante de todas essas possibilidades, nós temos caminhos desde o mais barato até aquele que eu tenho que ter um investimento a mais, não dá nem para chamar de gasto, porque investir em saúde é muito mais barato do que investir em doença, né? Com certeza. Então, depois correr atrás do prejuízo vai custar mais. É isso mesmo. Então a gente faz um planejamento financeiro para isso também, busca alguns auxílios, onde a gente tem aí profissionais que até tem algumas propostas de trabalho, de acompanhamento, que não sai tão caro e que os resultados são mais interessantes, né? Perfeito. E a professora atua também como personal, né? Isso, eu sou um profissional da área de educação física já atuando no mercado há 22 anos, né? Eu tenho uma vida acadêmica, né, com mestrado, doutorado, tudo na parte acadêmica, então eu trabalho com ensino superior, mas também atuo como personal trainer, porque gosto de trabalhar essa questão do ensino com a praxis, né? Muito legal. Você vê os resultados. Vê os resultados, aprende, coloca em prática, e eu gosto muito dessa área. Então eu tenho alguns alunos de personal também, algumas janelas que eu tenho, atuo. É interessante fazer um trabalho onde a gente vincula a teoria com a prática, então os resultados são bem positivos. Enfim, acho que vale a pena a gente procurar um profissional também que gosta do que faz e que estuda para isso, né? Com certeza. Se quiser deixar seu telefone, caso alguém se interesse. Bom, quem tiver o interesse aí de buscar uma orientação maior, né? Às vezes até, quem sabe, trabalharmos juntos ou indicar profissionais que eu conheço, porque conheço muitos profissionais aqui da região.
Me procure pelo Instagram, andrei.portela, ou entre em contato pelo WhatsApp no 429-8807-2363. Estarei à disposição aqui no que puder ajudar vocês, né? Muito bem, agradeço pela sua participação, informações com certeza que o pessoal vai gostar bastante e que estão bem na nossa época de serem utilizadas, né? Obrigada. Muito obrigado a todos.